Estamos nós celebrando o 33º domingo do tempo comum. E é tão fantástico que quando nós nos reunimos, nós participamos a cada domingo do mistério da paixão, morte e redenção de Jesus. O nosso calendário litúrgico, ele está alicerçado em dois grandes mistérios, em acontecimento, que ainda não terminaram. O mistério da encarnação, Deus se fez homem, e que nós iniciamos o tempo litúrgico o preparando com o tempo do advento, e o mistério da redenção, que é o mistério da Páscoa, em que preparamos com o tempo da Quaresma. E entre a celebração desses dois grandes mistérios, nós participamos dos domingos do tempo comum. Não que seja um domingo comum, porque todo domingo é um tempo de graça, é um tempo de ouvir a palavra de Deus, é um tempo de voltarmos para as nossas casas com o coração renovado, transformado, com o desejo de sermos um outro Cristo onde nós estamos. Mas o tempo comum é um tempo de discipulado, porque nós estamos reunidos em torno de Jesus. Ele é o mestre e todos nós somos condiscípulos. Por isso, no tempo comum, ouvimos os ensinamentos que Jesus dá, ora à multidão, ora aos discípulos. E no 33º domingo, nós estamos nos preparando para nos despedir deste ano litúrgico. Na próxima semana, celebraremos a festa Cristo Rei, e de uma forma especial, aqui nessa igreja mãe, nessa catedral. E hoje nós ouvimos Jesus que subiu a Jerusalém para entregar a sua vida. E ali encontrava-se diante do templo. E o templo era o lugar do encontro com Deus. Jesus tantas vezes esteve orando no templo. Jesus, ele já colocou que o templo era o lugar, a casa do Pai. Mas diante da contemplação que os discípulos estavam fazendo do templo, com as suas ofertas votivas e a beleza do templo, Jesus, ele diz algo que quando este evangelho foi escrito, já tinha acontecido. Jesus diz que dias virão, como nós escutamos hoje, que não permanecerá pedra sobre pedra. E Jesus coloca que tudo isso será destruído. E de fato, na década de 70, o templo ele foi destruído. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos, muitos espalhados. E o que permanece hoje é apenas um muro, do qual é chamado o Muro das Lamentações. Por isso, quando é escrito esse evangelho, tudo aquilo que Jesus profetizou e falou já tinha acontecido. E nós olhamos os discípulos perguntando a Jesus: quando irá acontecer isto?
E Jesus, ele fala uma linguagem para nós e para todos os tempos. Jesus fala do tempo próximo. E Jesus diz que temos que ter um cuidado enorme para não sermos enganados com muitas profecias sobre o fim do mundo. A igreja não fala do fim do mundo, mas ela fala dos fins dos tempos, que é profundamente diferente, porque nós acreditamos que a cada tempo e a cada momento da história, tudo tende para a sua finalidade. E nós encontraremos em cada período da história aquilo que Jesus alertou aos seus discípulos. As guerras, um povo que vai se levantar contra outro povo, um país atacará outro país, as fomes, as pestes em muitos lugares, coisas pavorosas. É vontade de Deus? Não. Deus permite. É vontade de Jesus que isso tudo aconteça? Não. Mas às vezes é a dureza e o fechamento do coração do homem. Por isso, em todas as épocas, quando Jesus ele diz isto, o evangelista Lucas já tinha acompanhado a vida do apóstolo Paulo, da qual experimentou aquilo que Jesus estava dizendo, o testemunho, o martírio. O apóstolo Paulo, para testemunhar Jesus, ele entregou a sua vida. Na verdade, a palavra martírio significa testemunho. Já tinha acontecido o martírio de Estevão e tantos outros, não só doando o derramamento do seu sangue, mas ao mesmo tempo, com a sua vida, foram capazes de dar testemunho de Jesus Cristo. E assim também nós, nos dias de hoje, somos convidados a dar testemunho de Jesus Cristo. Hoje a igreja, ela celebra mundialmente e de uma forma muito bonita, instituída pelo Papa Francisco, o Dia dos Pobres. E o tema deste ano foi justamente tirado da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, que coloca que Jesus se fez pobre. E quando o Papa envia a sua mensagem para esse ano, ele diz que Jesus, ao se fazer pobre, é o fundamento do nosso compromisso de solidariedade com os nossos irmãos mais necessitados. E que o mundo atual, assim diz o Papa, após a pandemia, esse mundo ele foi levado e marcado por muitas formas de pobreza. E nós temos que refletir sobre o estilo de vida que estamos levando. A solidariedade, essa palavra importante, mágica, ela traz o alívio para quem sofre. E nós não podemos esquecer os sofrimentos pelos quais passamos. E o Papa recorda, assim como está no Evangelho, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E diz da insensatez da guerra, que gera muitas formas de pobreza, violência, sofrimento de crianças, jovens, adultos e idosos. E ele nos pergunta, o Papa, como dar uma resposta adequada que leve alívio
e paz a tantas pessoas deixadas à mercê da incerteza. Por isso ele diz que esse tempo que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade para sermos solidários. E somos chamados a sermos solidários. E ele coloca solidários com quem? Milhões de refugiados das guerras no Oriente, na África Central e agora na Ucrânia. Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade de dar continuidade à ajuda. As famílias e as comunidades começam a sentir o peso de uma situação que vai além da emergência. Este é o momento de não ceder, mas de renovar a nossa motivação inicial. Por isso, na mensagem do Papa, ele convida a uma comunhão e uma solidariedade. E, ao mesmo tempo, ele convida a Igreja de Cristo a ter sinceridade no amor e, ao mesmo tempo, a realizar ações para ajudar a diminuir a distância entre ricos e pobres. A Catedral Cristo Rei é uma casa marcada pela solidariedade com os pobres. Temos na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte um vicariato todo voltado para a questão social e política. Temos nessa igreja mãe o projeto tão querido e amado pelo nosso arcebispo e por todos os bispos e padres e por todos os que colaboram com esta igreja, o projeto Dai-lhes vós mesmos de comer. Não é só simplesmente levar uma comida àqueles que não têm. Na semana passada, no sábado, aqui, tivemos um grande acontecimento. Acolhemos os moradores de rua. Mas não foi só um encontro que teve ações concretas. Aqueles que quiseram, eles foram tirados da rua, levados para lugares onde estão sendo abrigados, convidados a refazer as suas vidas, mesmo diante da grande prisão, que é a prisão das drogas. Por isso, gestos concretos de solidariedade, ações concretas de amor. E uma das coisas que o Papa nos alerta, que pode existir dentro de nós e que devemos tirar, que é o mal, esse mal que assola cada um de nós, que é o mal da indiferença. Por isso, no dia de hoje, nós agradecemos a Deus, porque Ele move os nossos corações, para que, alicerçados em Jesus, no modelo de Jesus, que, sendo rico, se fez pobre, e ao se fazer pobre, nos fez ricos. Nós somos convidados a nos fazermos solidários a todos. Essa é uma missão nossa, uma missão de todos nós que somos membros da igreja. Por isso, gostaria que nós refletíssemos nesse momento duas coisas importantes. Acreditamos nas palavras de Jesus, de que Ele está, mesmo nas situações difíceis, com cada um de nós? Acreditamos que estamos refletindo o rosto de Jesus para que possamos fazer, assim como Ele, um encontro um dia com o Pai nos céus? E como está o nosso coração? Petrificado, duro, fechado, indiferente àqueles que gritam a nós. Por isso, fechemos um pouquinho os nossos olhos e vamos dizer a Jesus: eu confio em vós,
e vamos colocar o nosso coração em Jesus e pedir a Jesus que tire de nós o mal da indiferença, para que a gente possa sempre ver a história do outro.